Certa ocasião, em determinada igreja, havia um culto, hoje não é tão comum em nossas igrejas, para a exclusão daqueles que beberam uma manguaça. Sabe o que é manguaça? Bebida alcoólica. E as pessoas eram excluídas com muita facilidade. E uma pessoa que estava participando do culto perguntou ao pastor: e os outros não serão excluídos também? E o pastor: que outros? Tem outros? Ele disse: sim, aqueles que não estão cheios do Espírito Santo. Ah, meus irmãos, se nós fôssemos fazer uma exclusão, não somente daqueles que dão mau testemunho, mas daqueles que não dão um bom testemunho por não estarem cheios do Espírito Santo, creio que muita gente teria que ser então desligada das nossas igrejas, não é verdade? Que isso não aconteça com ninguém que está aqui. Amém? Mas eu estou notando uma coisa interessante hoje na igreja. As pessoas estão gostando de ficar lá atrás, a galeria está cheia. E aqui embaixo, nem tanto. O que está acontecendo, meus irmãos? Vocês estão parecendo, quem está aí em cima está parecendo tribo indígena. Vocês já foram em tribo indígena alguma vez? Já ou não? Já? Sabe o que acontece? Os índios, eles só se assentam em blocos. Um bloco de índio aqui, outro bloco de índios ali. Então, eu quero desafiar vocês, não hoje, mas depois, vamos descer aqui, vamos nos aproximar um pouco mais. Amém? Ok, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5, no verso 14. Eu quero convidar você a se colocar em pé, mais esta vez, e acompanhar a leitura da palavra de Deus. Efésios capítulo 5, verso 14. Abra sua Bíblia, aí o aplicativo no seu celular, e eu quero desafiar você, coloque o seu celular no modo avião. Faça de conta que você vai fazer um voo aí, não é? Coloque no modo avião para que ninguém ligue para você e atrapalhe o culto, porque Deus vai falar com você nesta noite através da palavra dele. Pode ser até da palavra que está no aplicativo do celular, mas Deus não vai falar com você através do seu celular. E compreendeu isso? Efésios 5,14. Por isso diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Vamos recitar a uma só voz esse verso bíblico? Por isso diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Pai bendito e santo, somos muito agradecidos por estarmos aqui nesta casa de oração. Obrigado porque o Senhor mesmo nos trouxe para esse momento de comunhão contigo, de comunhão fraternal, e para ouvirmos a tua voz, Senhor. Suplicamos que agora o teu Espírito Santo abra nossa mente e coração para compreendermos esta mensagem, pois oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem se assentar. Pelo que diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Este verso bíblico fala-nos da necessidade de um despertamento espiritual. Fala-nos daqueles que estão em um sono profundo, aqueles que estão dormindo espiritualmente e precisam ser acordados, ser despertados. Não é verdade que há pessoas que gostam de dormir e dormem bastante? Ah, aquela sonequinha após o almoço. Quem inventou aquela sonequinha após o almoço tem uma ideia brilhante, não é? Como é gostoso deitar e dormir após o almoço. Mas há pessoas que dormem muito. E por que não dizer, dormem demais, não é? Dormem e não tomam consciência do que está acontecendo à sua volta. Segundo especialistas, o negócio de falar segundo especialista, aparecendo aquele negócio da Rede Globo, não é? Segundo especialista, não aparece o especialista, não é? Mas segundo estudiosos, uma pessoa dorme em média 30% durante toda a sua vida. Assim, uma pessoa com 50 anos já dormiu pelo menos 15 anos de vida. Calcule pela sua idade aí. E aqueles que dormem um pouco mais, correm o risco de dormir metade da sua vida, não é?
Passar a metade da vida dormindo e não vendo a vida passar, não é? Irmãos, a palavra de Deus aqui nos desperta para o fato de que precisamos estar acordados e não dormindo, ou seja, espiritualmente, nada é mais perigoso do que dormir. E dormir aqui não é sinônimo de morte espiritual, não, mas tem a ver com aquele estado de inatividade, de inércia, de ficar ali adormecido, não é? Dormindo, vendo as coisas passarem sem estar consciente, distraído espiritualmente, e uma pessoa que vive assim não percebe o agir de Deus, as bênçãos de Deus, a direção de Deus, as oportunidades que Deus está lhe dando. Muitas vezes nós ouvimos alguém dizer: puxa, eu perdi a oportunidade. Há pessoas que realmente perdem oportunidades maravilhosas na vida porque não perceberam que aquela era uma excelente oportunidade para a sua vida. Não percebem o agir de Deus, o direcionamento de Deus, e nem mesmo as ameaças do maligno, porque estão sonolentos, não estão percebendo as coisas. É muito perigoso dormir espiritualmente e esfriar na fé. A Bíblia nos fala de algumas pessoas que dormiram, e dormiram profundamente. Você já ouviu falar de Sansão, não é? Eu gosto de Sansão. Sansão é o poderoso, não é? Schwarzenegger, né? Eu tenho a força. Sabe de uma coisa? Sansão brincou com o pecado. Lembra de Dalila? Dalila lá está no ouvido dele. Sansão, conta-me o segredo da tua força. De onde é que vem tanta força? Aí, de vez em quando eu brinco, não é? Será que é do Nescau que você toma? É o amendoim de Israel? E Sansão, meu bem, nada, nem aquele papinho aqui, né? Papinho manso. Aí um dia Sansão conta o segredo. E lá está Sansão dormindo nos braços de Dalila, e Dalila corta os seus cabelos. E o Espírito do Senhor se retirou de Sansão, e quando vieram os inimigos, Sansão não pôde derrotar os filisteus. Antes disso, Sansão havia derrotado os filisteus com apenas uma queixada de jumento. Matou cerca de 1000, feriu e matou cerca de 1000 inimigos do povo de Deus. Mas agora Sansão foi preso, teve os seus olhos perfurados, ficou cego porque dormiu demais. A palavra de Deus nos fala também da sunamita, aquela de Cantares de Salomão, que vivia cantarolando: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Alguém já leu o livro de Cantares de Salomão? Adolescente, jovem, gosta de ler Cantares de Salomão, não é? Um livro romântico, poético, não é? Mas ali é um livro que fala também a respeito do Senhor Jesus, o lírio dos vales, a rosa de Saron. Jesus está em toda a Bíblia é cristocêntrica. Mas ela então vivia cantarolando: eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Sabe o que aconteceu? Ela dormiu e não viu quando o seu homem amado chegou. Perdeu o amado. Por quê? Dormiu. A palavra de Deus, no livro de Atos dos Apóstolos, nos fala de um rapaz chamado Eutico. Eutico, quando o apóstolo Paulo estava pregando, ele se assentou numa janela. E ali da janela ele ficou assistindo o culto e pegou no sono. E Eutico dormiu profundamente. Eu tenho para mim que o apóstolo Paulo tinha aquele sermão espada, não é? Comprido e chato, não é? Tem pregador que só pela graça e misericórdia de Deus. Às vezes eu mesmo às vezes não me aguento mais. Eu falo: meu Deus, estou ficando velho, estou falando muito. Mas aquele sermão comprido e chato. E olha, Paulo falou por muito tempo de uma vigília. E Eutico caiu num sono profundo, caiu da janela, quebrou o pescoço e morreu.
E Paulo orou pelo Eutico e ele ressuscitou. Alguém aqui está com sono nesta noite? Não. Se você dormir aqui no culto nesta noite, cair da cadeira, quebrar o pescoço e morrer, vai ficar mortinho da Silva, porque eu não tenho o dom de ressuscitar mortos. Então, acorda aí, fica com os olhos bem arregalados. A palavra de Deus nos fala de Mefibosete. Mefibosete dormiu durante o dia e os seus empregados o mataram. Dormiu na hora errada. Meus irmãos, quantos exemplos na Bíblia, né? Quantos exemplos de pessoas que dormiram e colocaram em risco as suas vidas. O Senhor Jesus Cristo contou a parábola acerca de 10 virgens. Conhece da parábola das 10 virgens? 5 prudentes e 5 nécias. 5 delas encheram de azeite as suas lâmpadas, as suas lamparinas, e as outras 5 pegaram as lamparinas, acenderam, mas não se precaveram de colocar azeite nas lamparinas. E elas estavam aguardando a chegada do noivo. E as que não colocaram azeite, dormiram porque as suas lâmpadas se apagaram. No escurinho ali, adormeceram. E as outras 5 que colocaram azeite, viram quando o noivo chegou, e elas entraram para as bodas com o noivo. As outras 5 ficaram do lado de fora. Não entraram porque dormiram, não se precaveram. Meus irmãos, a palavra de Deus nos mostra que é muito importante estar acordado. Às vezes nós temos que fazer algum trabalho durante a noite. Quem aqui ainda está estudando? Está na escola ou na faculdade e tem que fazer trabalhos à noite? Ninguém mais? Temos alguns, né? E às vezes você tem que trabalhar em casa, tem um trabalho para o outro dia, e tem gente que passa a noite acordado, trabalhando, não é? E o que você faz para se manter acordado? O quê? Um cafezinho, uma cafeína, não é? Os caminhoneiros, tem caminhoneiros que usam até um tal de rebite para ficar acordado, aceso. 2, 3 noites sem dormir, e coloca a vida de outras pessoas em risco também, porque ficam acordados da maneira errada também, não é? O que fazer para se manter espiritualmente acordado? A primeira exortação da palavra de Deus aqui para a minha vida, para você, é: desperta, ó tu que dormes. A luz desperta os que dormem. Por isso, quando alguém está dormindo, diz assim: olha, não abra aí, não abra a janela, não abra a porta, para que a claridade não entre e eu vou perder o sono. A luz faz com que o sono se dissipe. Alguém aqui tem dificuldade para dormir ou não? Tem? É interessante. Eu não sou de dormir muito. Às vezes eu deito na cama para provocar o sono. Aí alguém me recomendou um remedinho lá: toma esse remedinho aqui. Não é nem remedinho, um suplemento alimentar. Você tome um aqui, mas você tire toda e qualquer tela diante dos olhos, fique no escurinho para dormir. E olha, e vira para cá e vira para lá, e o negócio não funciona comigo. Só quando eu estou muito cansado que eu durmo profundamente, o sono zen, né? Profundo. Deixa eu me dizer uma coisa para você. A luz faz com que os espiritualmente sonolentos, os espiritualmente mortos, se despertem. A maioria das pessoas do mundo são como as pessoas dormindo quando se trata de caminhar na luz de Deus. Muitas pessoas hoje, elas estão andando, caminhando na escuridão, nas trevas do pecado, e elas não estão percebendo. É muito perigoso andar na escuridão, não é verdade? É muito perigoso andar, porque você pode tropeçar e cair. Você precisa andar na luz. Muitos vivem nas trevas do sono espiritual e da morte espiritual,
aguardando o dia das trevas e o dia da morte eterna também, lamentavelmente, estão caminhando a passos largos para a perdição eterna e não estão percebendo. Os seus olhos estão fechados, porque a Bíblia diz em 2 Coríntios 4, no verso 4, que o Deus deste século, o Deus com D minúsculo, o diabo cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não vejam, se convertam e lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Muitas pessoas estão com seus olhos vendados, fechados, andando na escuridão. Então, esta passagem bíblica, meus irmãos, ela é dirigida para pessoas que já nasceram de novo, para pessoas que já tiveram o seu encontro com Jesus, para pessoas que já são crentes, mas que infelizmente estão vivendo no mundo como se fossem pessoas descrentes. Estão vivendo no mundo não como vivos, mas como mortos. Parece que gostam daquela brincadeirinha, vivo, morto, morto, vivo. Às vezes você não sabe se está vivo ou se está morto. Porque a maneira de viver, as coisas que fala, as coisas que faz, não corresponde com a fé que afirma ter em Jesus Cristo. Não corresponde com o estilo de vida de uma pessoa que está viva espiritualmente. Pratica as obras das trevas, as obras da carne, das imundícias, do pecado. Estão vivendo na escuridão do sono espiritual, participando das obras das trevas. Eu fui visitar uma pessoa, e essa pessoa estava desviada, está desviada da igreja, mas quem não vem pelo amor, vem pela dor, não é? E teve uma experiência, e falou, pastor, foi muito bom ter acontecido tudo isso. Eu reconheço que eu preciso de Jesus, não vou mais brincar com o pecado, eu vou seguir Jesus agora. Olha só o estado que eu estou. É lamentável, porque às vezes nós vemos pessoas que acham que estão no lucro, né? E depois elas passam por momentos tão difíceis na vida e não precisavam ter passado tudo isso. Mas ela disse assim, pastor, eu vou lá na igreja, mas lá na igreja tem um lá, pastor, que eu já vi lá na faculdade, bebendo com os amigos, fazendo isso e fazendo aquilo, e isso me deixou desanimado. E está lá na igreja, participando. Eu vou contar o milagre para vocês, não vou contar o nome do santo aqui, tá bom? Combinado? Mas não é estranho isso, meus irmãos? Aqui na igreja parece que está todo mundo bem vivo, não é? Desperto, todo mundo aqui louvando, cantando a Deus, mas aí fora, muitos, eu não estou dizendo de vocês aqui, compreendam isso, muitos hoje que se dizem crentes, não estão vivendo como filhos da luz aí fora, porque um filho da luz, ele vive na luz de Jesus, não é? Ele não anda na noite, anda durante o dia, para que as suas obras sejam vistas. Quem é filho da luz não anda nas trevas para que as suas obras fiquem escondidas, mas anda na luz para que as suas obras sejam reveladas, conhecidas de todos. Lá no quintal da sua casa, talvez você levantou um tijolinho ou uma pedra. O que saiu correndo debaixo do tijolinho? Aquelas baratinhas, não é? Elas saem correndo porque quando vem a luz, a claridade, elas tratam de se esconder, porque o habitat natural delas é a escuridão. Há muitas pessoas que não vêm para a luz, para que as suas obras não sejam manifestas e elas não sejam reprovadas. Por isso ficam ali na escuridão. Por isso a Bíblia diz, desperta tu que dormes. Quantos crentes bons e sinceros que estão precisando de um despertamento espiritual. Não estou dizendo que não são salvos, mas estão sonolentos, estão precisando de um verdadeiro avivamento espiritual, precisam compreender a realidade das coisas como elas são de acordo com a vontade de Deus. Eu gosto de ler
biografias de servos de Deus do passado. E algum tempo atrás eu li a biografia de Jonathan Edwards. Ele viveu bem próximo de nós, por volta do ano de 1700. Pouco tempo, não é? Mas ele diz no seu testemunho: uma vez, cavalgando pelas matas, por causa da minha saúde debilitada, parece que ele tinha um problema pulmonar bastante grave, uma espécie de bronquite. Eu apiei do meu cavalo, isso foi em 1937, para um momento de contemplação das obras criadas por Deus, da natureza, e de oração. Então, ali no meio daquela mata, sozinho, eu dobrei os meus joelhos e comecei a buscar a Deus. E tive para mim uma visão maravilhosa do Filho de Deus, Jesus Cristo, como mediador entre Deus e os homens. Uma visão maravilhosa da graça pura, plena e do amor de Deus. E eu senti uma ardência na alma, eu senti o meu coração ardendo e um desejo muito grande de ser esvaziado de mim mesmo, de ser aniquilado, de me transformar no pó da terra e ser cheio, não das imundícias do pecado, da carne ou do diabo, mas ser cheio do Filho de Deus. Sabe o que é isso? Despertamento espiritual. Despertamento espiritual. Será que você não está precisando de um despertamento espiritual na sua vida? Desperta, ó tu que dormes. Isso implica em ficar com os olhos abertos, vigilantes. O Senhor Jesus nos fala dessa necessidade de vigilância espiritual, quando ele diz em Mateus capítulo 26, no verso 41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Vamos dizer juntos? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. É preciso vigiar, estar atento às coisas que estão acontecendo à sua volta. O problema é que hoje nós vemos alguns sintomas da falta de vigilância na vida de muitas pessoas. Quais seriam esses sintomas? Falta de interesse pelas coisas de Deus, falta de interesse na vida de oração, a oração constante, a oração fervorosa, falta de interesse na leitura da palavra de Deus, a leitura diária. Há cristãos que já têm aí 20, 30, 40, 50 anos de vida cristã e nunca chegaram ao ponto de ler toda a Bíblia, nunca leram toda a Bíblia. Isso é triste. Falta de interesse em se envolver na obra de Deus, em frequentar os cultos a Deus, na adoração, no louvor, no serviço a Deus. Falta de interesse mesmo. Acomodação com o que somos. Falta de vontade de crescer. Para mim está bom assim. Está bom para você, mas não está bom para Deus. Deus tem muito mais preparado para você. Deus tem muita coisa boa. Quando algumas práticas normais da vida cristã começam a desaparecer, então é sinal de que o crente está correndo perigo. Falta de interesse em testemunhar aos outros. Pastor, esse negócio de testemunhar aos outros do Evangelho não é comigo. Deixa isso para os pastores, para os irmãos mais consagrados da igreja. Eu tenho mais medo de fazer o mal do que o bem. Eu tenho medo de ser rejeitado. Se eu falar, as pessoas não vão aceitar. Muitas desculpas. Falta de interesse em testemunhar. E parece que o primeiro amor, ele começa, então, a se esfriar. E meus irmãos e minhas irmãs, lamentavelmente,
nós começamos a ver defeito em tudo e em todos. Nós começamos a enxergar os erros das pessoas. Você já notou isso? E deixamos de olhar para nós mesmos. Precisamos nos preocupar com a nossa condição espiritual. Deixar de olhar para a vida dos outros e olhar para a nossa própria vida. Quem sou eu na presença de Deus? Porque há pessoas que gostam de olhar para a vida alheia, não é? De medir os outros dos pés à cabeça, mas não se enxerga. Não olha para a própria vida. Precisamos, então, redescobrir a maneira que Deus age e nos ajuntarmos ao Senhor, nos colarmos ao Senhor, não perder a presença de Deus na nossa vida em momento algum. Então eu pergunto para você aqui, como se manter acordado espiritualmente por mais tempo? Como é que nós podemos fazer isso? Vigilantes, não dormindo. Segunda exortação de Deus para você: levanta-te dentre os mortos. Esta parece ser uma exortação pesada, não é? Levanta-te dentre os mortos. Tem uma outra passagem bíblica em Romanos, no capítulo 13, no verso 11, eu trouxe esse verso para você aqui nesta noite. O apóstolo Paulo fala algo semelhante. Isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Olha que coisa linda! Se chegarmos ao ponto de estarmos dormindo entre os mortos, é porque a nossa condição espiritual diante de Deus realmente está crítica. Já se imaginou dormindo entre pessoas que estão mortas? Alguém aqui já foi alguma vez no IML? Já? Você chega no IML, abrem-se as gavetas, é esse? Não, não é esse. Aí eu fico pensando, já imaginou passar uma noite na companhia dos mortos? Já imaginou dormir no Instituto Médico Legal junto com os mortos? Que coisa triste, não é? Mas há muitas pessoas vivas que estão dormindo com os mortos. Estão vivendo no meio dos mortos. Se nós percebermos que estamos entre os mortos, nós precisamos nos despertar da nossa sonolência e começar a exercitar e levanta-te, não é isso que diz a palavra de Deus? Não ficar entre os mortos, para não ser confundido com aqueles que estão mortos. O mais perigoso é quando a pessoa se acomoda com essa situação e fica ali num estado de desânimo, fica desanimada. Já viu gente desanimada? Eu não gosto de pessoa desanimada. Quando eu vejo uma pessoa desanimada, estou desanimado, tá bom, vou orar por você, e eu trato de sair de perto, porque esse negócio de desânimo é progressivo, é contagioso, não é? Pessoas desanimadas ali, meu Deus, é assim mesmo, né? Oh Deus, a vida, o azar, né? Tá. Meu Deus do céu. Desânimo. Já ouviu falar da experiência das rãzinhas na panela? Já, né? Se você pega uma rã e coloca dentro de uma panela com água quente, o que acontece com a rã? Ela, pula para fora. O quê? Salve-se quem puder. Mas se você colocar rãs dentro de uma panela com água fria e for aquecendo a panela gradativamente, as rãs elas vão se acostumando com a temperatura e morrem fervidas sem perceber. Olha aqui para mim.
tem muitos cristãos que não estão percebendo. Estão sendo, cozinhados. Está no caldeirão ali e não percebe. Tem muito crente que hoje estão ali acomodados. Sabe? Não são pessoas antipáticas. Não. São pessoas apáticas. Estão no estado de inércia, sem atividade espiritual. São crentes sem vida de oração, crentes sem o poder do alto, crentes analfabetos de Bíblia, não sabem nada de Deus, crentes que têm mais prazer nas coisas do mundo do que nas coisas de Deus, crentes que vivem mais na companhia daqueles que são filhos das trevas do que daqueles que são filhos de Deus. Sabe o que o salmista disse? Companheiro sou de todos aqueles que te temem. Ele está dizendo, eu sou amigo daqueles que temem a Deus. Você é amigo de quem? No Salmo 1, a palavra de Deus diz, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Estão aí envolvidos com tantas coisas. E por isso, quantos deslizes, quanta vergonha, quantos fracassos, quantas quedas, quantos escândalos. Estou inventando? Você tem visto essas coisas acontecerem? Tudo isso porque está vivendo na companhia dos mortos. Vivemos um tempo difícil. Vivemos uma época em que muitos cristãos estão aí na sua zona de conforto, olhando só para a sua própria vida, para os seus próprios problemas, olhando para o seu próprio umbigo. Vivemos uma época de um cristianismo meio morno, apático, de cristãos sem compromisso com o Senhor Jesus. O meu compromisso é com Ele. Você está comprometido com quem? De que lado você está? Não podeis servir a dois senhores, pois a um há de amar e a outro odiar. Não podeis servir a Deus e a Mamon, ao Senhor e ao dinheiro. A quem você serve? Mas quanto a você, então, se mantenha em constante atividade, envolva-se com a obra de Deus, envolva-se com a igreja, com os cultos, adoração, louvor, com os grupos da igreja. Participe de tudo. Se envolva com as pessoas. No meio da família de Deus, nós encontramos pessoas de todos os tipos, não é verdade? Alguns calvos, alguns cabeludos, não é? Alguns altos, alguns magros, alguns que têm um temperamento tão agradável, outros nem tanto. Pessoas difíceis de se lidar, mas é no meio do povo de Deus que você vai encontrar pessoas sinceras e honestas. É no meio do povo de Deus que você vai encontrar pessoas que realmente te amam e se importam com você, que estão indo para o mesmo destino que você está indo, que é para o céu, o dia da vida eterna que vai se revelar. Então, meus amados irmãos e irmãs, o meu desejo é que esta igreja se desperte ainda mais para testemunhar das boas novas do Evangelho. Que esta igreja, quando eu falo de igreja, estou falando de você que é crente em Cristo Jesus.
Porque você, como crente, é membro do corpo de Cristo, que é a igreja, não é? Se desperte para ser um verdadeiro farol a brilhar no meio da escuridão, das trevas do pecado neste mundo. É isso que o Senhor espera de mim, espera de você, que cada estudante aqui, cada advogado, cada professor, cada profissional liberal, cada autônomo, cada um se posicione e diga: eu sou do Senhor Jesus Cristo. E como diz o autor sacro, eu sou de Jesus, aleluia. É preciso se posicionar. E as pessoas precisam saber de que lado você está. Hoje todo mundo tem um lado, não é? Da esquerda ou da direita. E com Deus também é assim. E dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. E dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei por herança o reino que vos está preparado desde a fundação dos séculos. Eu sou de Jesus. Mas não é só declarar que eu sou de Jesus. Eu preciso testemunhar que eu sou de Jesus. Que eu sou vivo pela graça e misericórdia de Cristo Jesus. Jesus disse: a minha comida e bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Então eu quero te perguntar: como se manter acordado espiritualmente por mais tempo? Eu estava ouvindo sobre o Bento. Eu gosto de usar a ilustração dos filhos dos pastores aqui. Filho de pastor dá cada ilustração, meus irmãos. Esse tempo foi a Olívia, né? O Bento. O Bento, ele não quer perder nada. O Bento não quer dormir, não é verdade? Ele fica aceso o tempo todo. Já viu criança assim? Não quero dormir para não perder, não sei o que, oportunidade. Mantenha-se acordado. Espiritualmente acordado por mais tempo. E Cristo te esclarecerá. Jesus Cristo é a fonte para despertar do sono e da morte espiritual. Sabe, meus irmãos, a palavra de Deus diz em João capítulo 1, no verso 4. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Repita comigo. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Em João 8, no verso 12, o Senhor Jesus Cristo diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. O que Jesus diz? Quem me segue não vai andar em trevas. Você está andando na luz de Cristo? Amém? Sabe o que mais o apóstolo João diz? Aquele que não sabe para onde vai, ainda está em trevas. Aquele que está em trevas ainda não sabe para onde vai. Você tem certeza de que os seus pecados foram perdoados? Você tem certeza da sua salvação? A sua religião garante para você a certeza de vida eterna? Se não, é porque você ainda está andando em trevas. Você está andando na escuridão. A escuridão, as trevas, é do diabo. O diabo é um morcegão, ele gosta das trevas. Ele procura arrastar as pessoas também para a escuridão das trevas, das obras das trevas. Vem para a luz, é o convite de Jesus. Vem para a luz, pois brilha por ti. Eu sou a luz do mundo. Então é do interesse de Jesus que você não fique dormindo espiritualmente. Ele quer ajudar, ele quer fortalecer você, mas é preciso que você pratique a comunhão com o Senhor, uma intimidade constante com o Senhor. Lembra-se do que disse Jesus em Mateus 28, 19 a 20? É-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e
eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você não pode perder a presença de Jesus. Mas para desfrutar dessa presença de Jesus até o último dia, existem algumas implicações, não é verdade? É tão bom estar aqui. Jesus diz em Mateus 18:20, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei no meio de vós. Ele está aqui conosco nesta noite. Você não pode ver Jesus com os olhos físicos, mas com os olhos da fé você pode ver Jesus. Você pode sentir a presença de Jesus. Você pode perceber o Espírito Santo de Deus agindo na sua mente, no coração, Ele falando aí no seu coração, e sem que eu perceba, Ele está trabalhando na sua vida, dizendo, olha, é isso mesmo. Desperta. Então, verifique o que é que está embaçando os seus olhos. Quem aqui usa óculos assim como eu? Miopia, hipermetropia, astigmatismo, glaucoma, tanta coisa, né? Mas às vezes o que nos impede de enxergar direito não são os problemas que nós temos. Pode ser que a lente dos óculos estejam sujas. E o que você tem que fazer quando a lente dos óculos estão sujas? Limpá-las. O que é que está embaçando os seus olhos? Alguma sujeira? Qual é a sujeira que você precisa tirar diante dos seus olhos? No Salmo 101, o salmista diz, não contemplarei a maldade diante dos meus olhos. Tem muita gente contemplando maldade. Tem muita gente colocando coisa que não presta diante dos seus olhos. Na tela do computador, na tela do celular, na tela da TV e em tantos outros lugares. Não vou contemplar essas coisas. Isso tudo deixa os olhos embaçados, sonolentos, te impede de perceber a presença de Deus, as bênçãos de Deus na sua vida. Deus abençoa e não percebemos. E o problema, meus irmãos, é que quando isso acontece, quando nós vamos desviando o nosso olhar de Deus, nós vamos ficando mais distantes do Senhor e nós vamos achando que nós estamos corretos. É assim, quanto mais distante de Deus, mais corretos nós nos achamos. Quanto mais próximos de Deus, aí é que nós reconhecemos a nossa fragilidade, as nossas fraquezas, os nossos pecados, como aconteceu com Isaías. Isaías capítulo 6, ele testemunha dizendo, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e as orlas das suas vestes enchiam o templo, e eu vi a sua glória. O que Isaías viu no templo, na casa de Deus? Ele viu a Deus, ele viu a glória de Deus. Mas ele também disse, ai de mim que sou pecador e habito num povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Ele reconheceu também, viu a sua pecaminosidade. Quando seus olhos foram abertos, ele viu a necessidade de Deus. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, quando nós nos aproximamos de Deus, nós percebemos quem nós realmente somos, meus irmãos. Você está perto ou você está longe de Deus? Está vivendo na presença de Deus? É preciso praticar a presença diária de Deus. Nós não somos criados para sermos pessoas apáticas, inertes. Não fomos criados para sermos derrotados. Há pessoas que por um tempo parecem assim, tão felizes. Já viu gente assim? E depois de um tempo parece uma pessoa fracassada. Olha aqui para mim. Deus não criou você para você ser um pouco derrotado e um pouco feliz.
Deus criou você para ser um homem, uma mulher feliz, uma pessoa abençoada, uma pessoa que viva na luz de Jesus Cristo. Mas o Senhor Jesus aqui, ele faz uma exortação muito séria e uma condenação aqui em Apocalipse capítulo 3, que eu quero trazer para você. Abra a sua Bíblia comigo, Apocalipse capítulo 3, dos versos 15 a 22. Abra mesmo a sua Bíblia. Eu quero finalizar esta palavra com esse texto bíblico. Há uma condenação de Jesus aos que não se comprometem. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem me dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amam. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meio do meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, hoje, o Senhor está cutucando você para acordar. Já foi cutucado por alguém para acordar? Como é que você agiu? Alguns ficam irritados, né? Não se irrite com Deus. Deus está cutucando você para acordar. Desperta. Levanta-te. A Bíblia diz, Deus fala ao homem de um modo, e se ele não ouve, fala de outro modo. Então é muito arriscado ser despertado, acordado por Deus de outro modo. Às vezes, Deus desperta uma pessoa mandando até mesmo uma enfermidade ou uma doença. No caso do carcereiro de Filipos, Deus mandou um terremoto no cárcere e ele fez a pergunta: o que eu preciso fazer para me salvar? Será que você vai esperar Deus despertar você de um outro modo? Ele está falando com amor. Há pessoas que vêm por amor, outras vêm pela dor. Que você não venha pela dor. Desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Que assim seja, para a glória de Deus.